Olá a todos, daqui Rui Gabriel, estamos bem? A malta entretanto começa aí a chegar e hoje vamos fazer aqui um scope muito especial. Vamos falar das fases escondidas do sucesso. Sucesso, sucesso é uma palavra que quer dizer muitas coisas para pessoas diferentes, não é? Para uns quer dizer uma coisa, para outros quer dizer outra, então cada um tem uma percepção diferente do que é que significa sucesso. Para mim, sucesso significa conseguir algo de muito relevante na nossa vida. Por exemplo, sucesso financeiro significa conseguir conquistar a liberdade financeira, né? Sucesso nos relacionamentos consiste, na minha opinião, em conseguir ter uma vida afetiva e equilibrada. É sucesso material, sucesso espiritual, sucesso físico. Uma pessoa tem um determinado objetivo, quer atingir determinados objetivos físicos, então sucesso é quando essa pessoa atingir esses objetivos, né? Então sucesso, apesar de querer dizer muitas coisas diferentes para pessoas diferentes, eu aqui quero falar em sucesso no que diz respeito a atingir objetivos que sejam importantes para nós, okay? Determinadas, não são metas, mas realizações importantes, okay? Realizações importantes. Então, eu vou falar acerca das fases. Há fases. Não se pode dizer que uma pessoa ou tem sucesso ou não tem. Isso não existe. O sucesso é um processo, como eu gosto de dizer. E não existe uma coisa sem a outra. Não é? Sei lá, uma pessoa quer ter sucesso financeiro. Imagina que joga na lotaria e ganha a lotaria, ficou milionário. Isso não significa que tenha sucesso financeiro. Porquê? Porque conseguiu juntar muito dinheiro, mas não viveu o processo de o conquistar. O que significa que facilmente o pode perder e depois não sabe conquistá-lo de novo. Okay? A probabilidade da mesma pessoa ganhar a lotaria mais que uma vez é muito complicado. Aliás, ganhar uma vez é muito complicado. Então isso não é propriamente sucesso porque não teve um processo. Né? E nós não separamos as duas coisas. Não existe sucesso sem processo. Então hoje vou falar acerca das fases. Há fases. E não sei se vocês já repararam, mas há pessoas que atingem resultados muito grandes em alguma coisa, são bem-sucedidos em alguma coisa, e nós verificamos, nós vemos o resultado, mas não conhecemos o processo, não sabemos o que é que levou a pessoa a chegar ali. E eu hoje quero falar um bocadinho sobre isso. Isso é que é importante, nós sabermos qual foi o processo. Muitas vezes a gente quer copiar aquilo que faz uma pessoa de sucesso, mas o facto de há uma pessoa qualquer que tem um determinado resultado que eu quero ter. Então eu vejo o que aquela pessoa faz, o que ela pensa, a sua forma de ser, a sua forma de estar, as competências que tem, e posso tentar copiar isso. Normalmente isso não funciona. Eu vou dizer porquê. Porque o facto de copiar uma pessoa que tem sucesso não significa que nós vamos viver o processo. Nós temos que copiar, se é para copiar alguma coisa, é o que é que aquela pessoa fez, ou aprendeu, ou em que é que aquela pessoa se transformou ao longo do tempo para produzir aquele resultado. Uma vez penso que foi em Denver, nos Estados Unidos, num evento, eu encontrei uma pessoa chamada Lawrence Tam, e foi curioso porque ele veio me entrevistar. Ele é um super guru da internet, e eu admiro muito e já o segui há muito tempo. E ele andava lá com um cameraman e parou-me no corredor, no intervalo, para me entrevistar. Enquanto estávamos a conversar um bocadinho, eu vinha de Portugal, ele queria saber como é que isso era feito e tal, o que é que eu estava ali a fazer. Então, nós estávamos a conversar ali um bocadinho e apareceu uma pessoa, interrompeu-nos, literalmente, e essa pessoa perguntou ao Lawrence Tam, o que é que tu fazes para ter tanto sucesso? Conta-me qual é o teu dia-a-dia. E Lawrence Tam teve uma resposta genial. Ele disse: tu não queres saber o que é que eu faço agora para ter o sucesso que eu tenho. Tu podes querer saber, se calhar, é o que é que eu fiz para que me trouxe até aqui. Ou seja, qual foi o processo. E quando nós observamos uma pessoa de sucesso, nós não estamos a observar o processo, estamos só a observar o sucesso. E mesmo observando os hábitos que essa pessoa tem agora, mesmo observando aquilo que ela faz agora, não estamos a observar aquilo que a colocou lá. Então, pode ser enganador nós observarmos uma pessoa que tem o que nós queremos, que está onde nós queremos estar, que conseguiu o que nós queremos atingir, e vamos ver o que é que ela faz,
e na verdade aquilo que ela faz não nos leva lá. Okay? Porque também não foi isso que levou onde ela está agora. Okay? Então nós temos que observar o processo. Eu hoje vou falar sobre o processo. Okay? Foi isso que eu prometi, é isso que eu vou fazer, ou sobre os processos, sobre as fases. Né? Nós precisamos ter alguma atenção a isso, porque é uma coisa um bocado estranha. Nós, quando focamos a nossa pesquisa, a nossa procura pelo sucesso, pela fórmula do sucesso, pelo o que é que eu hei de fazer, essas coisas todas. Então, quando a gente se foca em procurar lá fora, nas pessoas à nossa volta, a fórmula, acontece invariavelmente uma coisa interessante. As pessoas que estão a viver o processo e que estão a fazer as coisas corretas, que as vão levar lá, são invisíveis para nós, porque não têm o sucesso ainda. Provavelmente até se calhar são pessoas que trabalham connosco ao nosso lado, a quem nós não damos nenhum mérito. Porquê? Porque eu, entre aspas, não vou seguir pessoas que não têm ainda o resultado que eu quero ter. Então essas pessoas que já estão a fazer tudo bem feito, se calhar estão a fazer tudo certo, mas eu estou cego, não vejo, porque eu estou focado em tentar seguir as pessoas de sucesso. O problema é que eu tento seguir as pessoas de sucesso e aquilo que elas fazem não é o que as colocou lá. Nunca é. E mesmo que elas queiram ensinar e tenham uma boa atitude e queiram ser úteis e explicar, olha, faz assim, faz assim, faz assim, o que essas pessoas dizem, eu falo por experiência própria, eu próprio sou uma pessoa de sucesso também, e eu observo muito, sou muito observador de mim próprio e daquilo que me rodeia. Então eu observo isso em mim e observo isso em todas as pessoas de sucesso que eu conheço, e conheço muitas. Quando tentam explicar o processo, nunca conseguem contar o processo todo. Nós nunca conseguimos dizer exatamente como é que foi em cada detalhe. Porquê? Porque, presta atenção e escreve isto. O sucesso nunca está no que se vê. O sucesso está sempre no que não se vê. Sempre, 100% das vezes. Então, quando uma pessoa diz, eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu faço aquilo, na verdade, o sucesso que ele tem não depende disso. Depende do que não se vê. Vou dar um exemplo. Uma pessoa quer ter uma determinada condição física, por exemplo, perder peso. Né? É muito comum. Então, a pessoa tem sucesso se estabeleceu um objetivo de perder 20 quilos e vai treinar e vai fazer dietas e o que for para perder o peso. Se essa pessoa que conseguiu o resultado, conseguiu perder os 20 quilos, agora vai dizer a outra o que é que fez para conseguir esse objetivo e vai dizer, se calhar, olha, eu ao almoço comia isto, ao jantar comia aquilo, depois fazia este tipo de exercício, depois fazia aquele tipo de exercício e pensa que está a dizer a realidade. Não está. Está a dar uma ideia que a pessoa pensa que é verdadeira, e é, mas não é toda a verdade, acerca de qual foi o processo. Qual foi o real processo por detrás. O real processo, por exemplo, foi o trabalho mental todo que essa pessoa fez quando tomou a decisão, quando chegou a hora de ir para o ginásio e ter outra coisa para fazer e tomar a decisão de ir, quando chegou a hora de comer a sobremesa extra e não a comer, os processos internos, a visualização, a mentalização interna e emocional e a motivação e os objetivos e o desenvolvimento pessoal que essa pessoa teve que ter, da resistência, da resiliência, de resistir à frustração, a forma como lidou com a frustração, quando, por exemplo, saiu do caminho da dieta que estava a fazer e sei lá, cometeu um pecado qualquer, entre aspas, né, que nunca é pecado, mas bebeu uns copos extra ou comeu uma sobremesa ou qualquer coisa, como é que a pessoa lidou emocionalmente com isso. Esses detalhes é que ditam o sucesso ou o fracasso. Não é se a pessoa fez o exercício ou se a pessoa fez a dieta. Tudo isso conta, isso é o que se vê. Mas o jogo joga-se sempre naquilo que não se vê. E o que não se vê está sempre entre as nossas duas orelhas, né, como eu gosto de dizer, e é aí que se joga todo o jogo. E também em relação ao sucesso financeiro, por exemplo, se uma pessoa está a seguir um método de trabalho e tem muito sucesso a seguir um método de trabalho, o que dá o sucesso a essa pessoa não é o método, é o detalhe. E o detalhe não se vê, não é aparente. E muitas vezes o detalhe é inconsciente. A pessoa não se apercebe que faz essas coisas. Ela acha que não faz, acha que é irrelevante. Mas na verdade é no detalhe que está o sucesso em tudo, naquilo que não se vê. Então já estamos a ver que fica complicado nós queremos copiar sucesso de outras pessoas. Mais complicado ainda é copiar sucesso de quem já tem sucesso, não é? E imagina agora, para piorar,
Não só copiar o sucesso, observar as pessoas é complicado, a gente já sabe que não funciona muito bem, porque a pessoa tem sucesso, mas aquilo que ela é agora não é aquilo que a trouxe cá, ela agora é uma pessoa diferente, e portanto para nós não nos serve de muito, mas também, mesmo que ela nos queira ajudar e que ela nos ajude e que nos dê dicas, dicas são mesmo dicas, ok? São guias, são orientações, são inspiração, são ideias vagas, porque o concreto e o detalhe temos que ser nós a desenvolver, cada um por si. E este é o primeiro segredo. Okay? Há um tempo atrás, eu ouvi uma história acerca de Mozart, e Mozart sim já viveu há muito tempo atrás, de Mozart, que ele já adulto, né? É um músico muito reconhecido, veio ter uma pessoa com ele e pediu-lhe para lhe ensinar a escrever sinfonias. Disse: Mozart, tu és um gênio e eu quero aprender a escrever sinfonias. Ensina-me qual é o segredo da escrita das sinfonias. E ele disse: mas eu não te consigo ensinar a escrever sinfonias. E o outro respondeu: mas tu escreves sinfonias desde os 9 anos. Tu começaste a escrever sinfonias. Portanto, tu sabes melhor do que ninguém como é que isso se faz. E qual é o conselho que me podes dar? E ele disse: sim, eu escrevo sinfonias desde os meus 9 anos, mas nunca perguntei a ninguém como é que se escrevem sinfonias. E esta história é genial. Ou seja, claro, nós podemos perguntar a quem nós quisermos como é que se tem sucesso, mas não te deixes de enganar, okay? Não te enganes a ti próprio. O processo que outra pessoa diz que teve, na verdade não foi esse o processo. Essa é uma parte do processo. É aquilo que a própria pessoa tem consciência de que fez e de que fez acontecer. A maior parte das coisas a pessoa não tem consciência que fez. São coisas inconscientes, são coisas que a pessoa faz e não se apercebe se que isso é importante. E isso não te pode ensinar. E tu não podes aprender. E essa é a tua parte do processo. Nós chamamos a isto de desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal. Não há sucesso sem desenvolvimento pessoal. De forma nenhuma, em nada. E quando uma pessoa diz: eu limitei-me a seguir instruções, ou o que eu faço único e exclusivamente é aquilo, e se tu fores fazer aquilo, não funciona, é óbvio que a pessoa tem outra coisa além daquilo. Se uma determinada ação produzisse sempre um determinado resultado, todas as pessoas que executassem essa ação, invariavelmente obteriam um determinado resultado, certo? Portanto, nós observamos que pessoas diferentes fazem a mesma coisa e não têm o mesmo resultado. Isto significa que essa coisa não é a fórmula. Há outra coisa que é a fórmula. E a fórmula é aquilo que eu acabei de explicar. É o teu desenvolvimento pessoal. É aquilo que tu colocas de ti no processo que te faz lidar com a frustração, que te faz aprender coisas, que te faz ultrapassar dificuldades e obstáculos, que te faz sonhar alto, que te faz sonhar acordado, que te dá energia, o teu sonho, a tua visão, o teu objetivo. E isso é o combustível de qualquer plano de ação que tu queiras fazer. E se tu não o tiveres, podes estar a seguir 500 gurus que não vais ter resultado nenhum. Porque aquilo que eles fazem não te podem ensinar. Aquilo que realmente funciona não se vê. Eu gosto da metáfora do Ferrari, né? Eu vi uma pessoa que comprou um Ferrari e o vizinho via o Ferrari, sim, aquilo é um espetáculo. Eu consigo um Ferrari igual àquele. Okay? Eu observo, eu sou bom observador, eu sou bom a copiar, e então observava o Ferrari quando ele passava e tirava fotos e fazia vídeos à volta do Ferrari. E então foi para a garagem dele e arranjou um monte de madeira e começou a construir um Ferrari em madeira. E cartão, e cola branca, e cola colorida, e tintas. E acabou por conseguir reproduzir um Ferrari na perfeição. Não havia nenhuma diferença entre uma pessoa olhava para o Ferrari de um e olhava para o Ferrari do outro e eram exatamente iguais. Exatamente iguais. E acontece é que quando o que tinha o Ferrari verdadeiro entrava dentro do carro, disparava a 200 km por hora, e o outro tinha um Ferrari feito de madeira e de latão e de papel colado, só tinha mesmo era a carcaça. Okay? Entrava lá dentro, não dava a chave e não acontecia nada. Não tinha motor, não tinha engrenagens nenhumas, não tinha caixa de velocidades, não tinha nada, porque isso não se via. Okay? E então ele limitou-se a copiar aquilo que se vê. Okay? É óbvio que não é a mesma coisa o Ferrari de um ou o Ferrari do outro, apesar de parecerem o mesmo. E quando uma pessoa diz assim: eu limitei-me a fazer isto, é sempre mentira, porque não quer dizer que a pessoa esteja a mentir porque quer mentir, não é por isso. É porque para ela está certo, ela limitou-se a fazer isso. Mas na verdade, tudo aquilo que a levou ao sucesso não foi fazer isso, foi tudo aquilo que não se vê.
foi a sua atitude, foi a sua determinação, foi a qualidade que colocou nas coisas. Eu limitei-me a enviar um e-mail, está certo. Mas não é o enviar o e-mail, é o que é que lá está escrito. Eu limitei-me a fazer um anúncio. Não é isso. Claro, fizeste o anúncio, mas o que funciona não é o anúncio, é o que lá está no anúncio. Então, a qualidade das coisas, a qualidade é o que determina a tua participação nas coisas. Não é? Então, o teu sucesso é sempre pessoal, não pode ser copiado. Faz parte do teu caminho. Então, eu vou falar das fases. Não é? Tem fases, me perguntei no início. Vou falar das fases do sucesso. Então, a primeira fase é sempre de descoberta. Estamos a fazer alguma coisa que nunca tínhamos feito antes. É uma lua de mel. Estamos entusiasmados, temos a nossa visão expandida, sabemos que é possível, sabemos que podemos fazê-lo, né? E começamos a trabalhar nessa direção e estamos entusiasmados com a perspectiva. Né? Isso acontece no início, quando nós começamos a fazer alguma coisa. Isso é fantástico. Dá-nos muita energia. O nosso nível de competência é baixo, mas o nosso nível de motivação é elevado. Né? E então não faz mal, porque nós, tendo um nível de paixão elevado, a competência, mesmo sendo baixa, não faz falta, porque nós vamos adquiri-la. A paixão leva-nos a perseguir o que for preciso, a aprender o que for preciso, a solucionar o que for preciso, para conseguirmos superar as dificuldades e o que for necessário de superar. Okay? Então temos um elevado nível de paixão, de entusiasmo, e um nível baixo de competências. Não é? É assim que todos nós começamos uma coisa nova. Acontece é que depois começamos a produzir, começamos a fazer o trabalho, e há sempre um espaço de tempo entre o trabalho e o resultado, entre a colheita, entre a sementeira e a colheita, não é? Não é imediato. Eu não planto agora as batatas e vou colhê-las a seguir. Né? Há um espaço de tempo. E durante esse espaço de tempo é preciso continuar a cuidar, é preciso continuar a produzir, é preciso continuar a trabalhar. Esta é a fase da resistência. É a fase da resistência. Do trabalho continuado enquanto não há resultados. Né? E a fase da resistência é muito importante, porque muitas pessoas desistem aqui. Muitas pessoas optam pela saída fácil. A propósito, todas as fases que eu vou falar agora têm uma saída fácil. Em qualquer momento a pessoa vai embora, okay? Pode desistir. Então, há muitas pessoas que desistem nesta fase, na fase da resistência. Começam com entusiasmo, quando começa a ser rotina, o trabalho diário, concreto e persistente, antes de ter resultados, okay? Antes dos resultados aparecerem, os resultados que a pessoa esperava, então esta é a fase da resistência, que eu gosto de chamar do vulcão adormecido, né? Continuando a fazer esse trabalho que nós sabemos que funciona, dentro de algum tempo vai dar os seus resultados. Então, mas nesta fase, a fase do vulcão adormecido, ou na fase da resistência, muitas pessoas desistem. Porquê? Tentam um pouco, não dá o resultado que eles gostavam, no prazo que eles gostavam de ter o resultado, e vão embora. Né? Mas quem fica vai ter resultados. Então aparecem os primeiros resultados. Os primeiros resultados nunca são o melhor. Okay? Nunca transformam uma pessoa numa super estrela. Os resultados são bons. Uma pessoa consegue provavelmente ganhar alguns milhares de dólares por mês, ou consegue um reconhecimento um pouco acima da média, não é? Ou mesmo mediano, mas ou então acima da média. Então são os primeiros resultados, são muito interessantes. E estes primeiros resultados, quando aparecem, vêm validar o trabalho passado. Não é? E a malta fica toda contente, porque prova que funciona. Okay? O vulcão começou a entrar em erupção, não é? Começou a mostrar os resultados. Isto é uma fase espetacular, quando nós começamos a ver resultados do nosso trabalho, depois de ter passado por alguma dificuldade. Não é? Precisamos ter algum desenvolvimento pessoal, sim, para resistir, para persistir, para ter a nossa visão clara, o nosso objetivo elevado, não é? Então precisamos ter isso para percorrer este caminho de trabalho continuado, que pode demorar algum tempo, pode demorar uma semana, pode demorar um ano, pode demorar o tempo, não sei quanto, para cada pessoa, mas pode demorar algum tempo até a pessoa ter crescido o suficiente, se ter desenvolvido o suficiente para produzir os resultados. Okay? Então há aqui um tempo. Mas o mais interessante, isto não é um sucesso grande, isto é alguma coisa. E é interessante, é muito bom. Okay? Mas, invariavelmente, depois deste sucesso médio, okay, vem um período de crise. Okay? E vem sempre.
Pode demorar mais tempo, pode demorar menos, mas vem sempre. Porque tudo na vida é feito com altos e baixos. Então tens o teu primeiro alto, não é? Que normalmente não é muito, mas claro, pode ser muito comparado com o sítio onde nós viemos, não é? Pronto, mas em comparação ao potencial que tem, ao nosso sonho, ao nosso desejo, a que nós queremos atingir, pode não ser muito, mas a seguir, a passar algum tempo, invariavelmente vem uma depressão, okay? Vem um tempo em que as coisas parece que deixam de funcionar. Tem muitos motivos para isso acontecer, há muitíssimos. Há mudanças de conjuntura, ao facto de nós, por exemplo, se estamos a trabalhar para um objetivo, quando atingimos esse objetivo, naturalmente deixamos de fazer aquilo que nos levou lá, não é? E se não tivermos já um objetivo diferente, a nossa produtividade pode quebrar, pode baixar, isso provoca logo um efeito de quebra, não é? Mas pode ser muitas coisas, pode ser isso, pode ser outra coisa qualquer, okay? A verdade é que acontece sempre. E agora vem o segredo, agora vem aquilo, a minha mensagem importante de hoje, que é a seguinte: no momento baixo é que determina, esse momento baixo, que vem a seguir a ter algum sucesso, esse momento baixo é que determina a fibra do vencedor. Não é nem o início da primeira resistência, da fase da resistência, porque aí nunca tivemos nada ainda, tudo o que vier é bom, a nossa mente venha, o que vier é fantástico, os primeiros $10 são ótimos, ficamos todos contentes, os primeiros 1000 são fantásticos, então tudo é tudo novo e nós estamos com a mente aberta e a trabalhar, a dar o nosso máximo e estamos numa curva ascendente, okay? Estamos numa curva ascendente e na nossa cabeça o que nós estamos a fazer é cada vez melhor e cada vez melhor e estamos a aprender e estamos a evoluir, okay? Então essa fase da resistência do vulcão adormecido é importante. Muitas pessoas desistem nessa fase, ok? Não sei porquê, mas é a realidade. Porque se calhar não sabem aquilo que eu estou agora aqui a dizer, mas isso produz sempre alguns resultados. O importante e o interessante é a fase seguinte, que faz com que tu sejas realmente um líder e uma estrela ou não. Okay? Quando os resultados deixam de aparecer da forma como apareciam antes, okay? Nos momentos baixos, que há sempre momentos baixos. Então, quando já tiveste uma coisa e deixaste de a ter, a curva era ascendente, passou a ser descendente. Okay? Isto acontece sempre, sempre, em tudo na vida, em tudo. E é a forma de lidares com o processo descendente que determina se tu vais ter um sucesso grande ou não, se vais ser dos melhores, se vais estar no topo. É este processo. Há pessoas que quando as coisas começam a decrescer, desanimam e vão embora. Lembras-te do que eu disse há bocado? Há sempre uma saída fácil, sempre. Em todas as fases do processo há uma válvula de escape, podes abrir a porta e sair lá para fora e pronto, e ficas fora dali, ok? Sais do carrossel, okay? Em qualquer momento podes sair do carrossel ou da montanha-russa, quando tu quiseres, okay? Mas há pessoas que não saem, e nenhuma das pessoas que tem sucesso grande sai do carrossel. Eu falo por mim, nós nunca saímos do carrossel. Mesmo nos momentos baixos, o que é que acontece? Estamos a acumular energia para a seguir subir ainda mais, né? A ganhar balanço. Eu tenho essa consciência, mas às vezes a pessoa não tem. Por isso é que eu estou a fazer este scope de hoje, acerca deste assunto. Quando nós superamos essa dificuldade, invariavelmente nós conseguimos um resultado muitas vezes superior àquele que nós alguma vez tínhamos conseguido no passado. Muitas vezes superior. Sentes que tinhas conseguido 1000, agora consegues 10.000. Sentes que tinhas conseguido 500, agora consegues 50.000. É uma diferença abismal. Porque este abismo de insucesso é aquilo que faz com que a maior parte das pessoas não passe por outro lado. E, portanto, do outro lado tens pouca concorrência. Há poucas pessoas a percorrer a milha extra. Já ouviste dizer isso? A milha extra está desabitada. Há pouca gente lá. Então a maior parte das pessoas fica pelo caminho, o que faz com que naquela parte, depois de superada a dificuldade, e quanto maior for esta dificuldade, maior é o sucesso que a gente consegue do outro lado, mas também mais difícil é passar, não é? Mas uma vez que tenhas passado, do outro lado tens um sucesso inacreditável. Mais importante ainda, esse sucesso que vem a seguir à dificuldade, à depressão, né? Já tiveste algum sucesso, agora não tens nenhum ou pouco, e o que vem a seguir é tão grande e vai ser ainda maior porque tu descobriste a forma de lidar com o fracasso. E isto vai fazer com que o teu sucesso seja ainda maior. Porque o facto de teres conseguido superar aquilo dá-te a ti
tu ficas a ser uma prova social de que é possível passar. Sendo possível passar, consegues inspirar outras pessoas que estão lá e que querem elas próprias também passar, ultrapassar essas dificuldades. Mas tu sabes como é que se faz, porque já o fizeste. E podes inspirar essas pessoas. Obviamente, quando tu tens uma solução para um problema difícil, tu podes ganhar muito dinheiro. E quanto mais difícil for o problema que tu superaste, mais valiosa é a solução. E, portanto, mais dinheiro tu podes ganhar. Então, todas as pessoas que têm um sucesso muito grande superaram dificuldades muito grandes. Não é um espetáculo pensar assim. Eu, quando descobri isto, eu fiquei estúpido a pensar, isto é um espetáculo. Então, mesmo que eu agora esteja a passar uma dificuldade muito grande, não tem problema nenhum. Eu vou arranjar forma de superar isto e o próprio balanço, a própria gravidade que me estava a manter em baixo, vai-me projetar lá para cima. Vocês, quem é astrofísico ou sabe de sistema solar e de planetas, sabe, né? Este efeito da física. Então, uma nave ou um planeta pode ser apanhado na força de gravidade de um planeta grande e depois sair disparado com a força gerada ali naquela gravidade. Nós é igual. Então, se nós conseguirmos superar aquele vale de dificuldade, o que nós conseguimos do outro lado é a erva mais verde que existe à face da Terra. Não há nada melhor do que isso. E fica fácil para nós termos sucesso, seja no que for. Seja no dinheiro, seja no amor, seja nas relações, seja nos negócios, seja na vida social, seja na saúde, seja no que for. Porque nós já dominamos, percebemos como é que é a mecânica mental do sucesso. Lembras-te que eu disse no início? Todo o sucesso, o jogo do sucesso é jogado entre as duas orelhas, entre uma e outra. Isto significa duas coisas. Significa que é dentro do nosso cérebro, mas também é com as influências que nós recebemos, né? Que entram pelas duas orelhas. As influências são importantes, porque ajudam-nos a pôr as coisas numa perspectiva que nos pode ser útil para nós conseguirmos realizar aquilo que nós queremos. Okay? Então, vou resumir o nosso scope de hoje, que é o sucesso, obviamente, está acessível a toda a gente, tem fases. Todas as fases são fáceis, há fases fáceis e há fases difíceis, mas todas são importantes. A primeira fase é a fase do entusiasmo, muito entusiasmo e pouca competência. Então a pessoa faz muita coisa, mas produz pouco. Não ganha muito, não tem muito sucesso. Mas pode manter-se durante muito tempo ali porque tem um elevado entusiasmo, está no início. E tudo o que faz está a melhorar, vai melhorando e melhorando e melhorando e melhorando e melhorando. Está a viver uma curva ascendente. Então o entusiasmo como curva ascendente, mesmo com poucas competências, não faz mal, porque as competências vão sendo adquiridas. Okay? Então a pessoa pode progredir rapidamente. Há pessoas aqui que desistem nesta fase. Porquê? Porque é a fase da resistência. É preciso trabalhar muito e não se vê resultado nenhum, ou pouco, esse pouco resultado. É a fase da resistência, do vulcão adormecido. Okay? Então, há pessoas que começam uma coisa nova, podem estar nesta fase da resistência uma semana, um mês, um ano, 10 anos, não importa. O que é preciso fazer para passar esta fase? É preciso crescer, é preciso perceber o valor pessoal que tu tens e aprender a comunicar esse valor no teu mercado. Okay? Este processo, que nós chamamos de processo de desenvolvimento pessoal, este processo é que te coloca a ter resultados. Não é? Então, mais ou menos, todas as pessoas que ganham dinheiro, todas as pessoas que têm algum sucesso, vivem este processo, mais ou menos conscientemente, ou de forma inconsciente ou de forma consciente. Mas todos vivemos esse processo. E conseguimos algum resultado. Okay? Para perderes 50 quilos, perdeste 30, ou para perderes 20, perdeste 15, ou então querias perder 30 e perdeste 30. Okay? É o teu primeiro resultado. Conseguiste. O que é que acontece? Se perdeste os 30 e não tens um objetivo diferente, os 30 quilos, dando a ideia de perder peso ou de ganhar dinheiro, é a mesma coisa, facilmente conseguiste chegar a algum lado e deixas de fazer o que fizeste para lá chegar. Porquê? Porque foi difícil, foi penoso, foi complicado, era difícil de ir para o ginásio, era difícil fazer as tarefas que tinham que ser feitas, mas fazias porque estavas entusiasmado, tinhas a paixão do resultado e isso dava-te motivação para fazer coisas que tu até podias não gostar de fazer ou que não gostavas de fazer. Mas a partir do momento em que conseguiste atingir aquele objetivo, deixas de fazer coisas que não gostavas de fazer. Resultado, bumba, cais numa depressão. Depressão não no sentido psíquico nem mental, mas numa depressão no que diz respeito ao negócio. Um vale, ok? Um vale. As coisas deixam de funcionar. Se tinhas perdido peso, voltas a ganhar peso.
Se estavas a ganhar dinheiro, deixaste de ganhar dinheiro. Ou ganhas menos. Se tinhas uma relação muito boa, essa relação começou a deteriorar-se. Okay? Acontece em tudo na vida. Este período de depressão. As coisas deixam de funcionar como nós achávamos que deviam continuar a funcionar. O caminho para o sucesso não é uma linha ascendente. Tem partes ascendentes e tem partes descendentes. E esta é uma parte descendente. A forma como tu lidas com esta curva descendente é que determina se vais ter muito sucesso ou não. A maior parte das pessoas, por aquilo que eu vi, desistem aqui. Dizem, isto já não funciona, deixou de funcionar, isto antes era bom, agora já não é, vou-me embora fazer outra coisa. E vão iniciar o mesmo processo no outro lado, a fazer outra coisa. Vão começar de novo, entusiasmados, vão começar de novo com competências baixas, começar de novo no período de resistência, noutra coisa. Do vulcão adormecido, noutra coisa. E de novo vão ter algum sucesso, vão ter algum resultado. E depois logo a seguir, de novo, vão deixar de ter. E nessa altura vão mudar de negócio, vão mudar de coisa e vão fazer outra coisa qualquer. Okay? Isto é um padrão, revela-se um padrão. Estas pessoas nunca têm um sucesso grande, é impossível. Porque nunca passam o vale para a montanha elevada. Andam sempre nas colinas. Okay? E quando fica difícil vão embora. Okay? Mas algumas pessoas, eu espero que tu sejas uma delas, algumas pessoas, quando começam as coisas a ficar complicadas, elas ganham energia. E dizem assim, pá, eu vou resolver isto. Eu vou arranjar uma forma. Eu vou arranjar uma solução. E depois ouvem os líderes, ouvem os gurus, ouvem isso tudo. Mas sabem que o caminho é deles. Tem que ser eles a descobri-lo. Cada um tem que descobrir o seu. E este processo pode ser penoso, pode ser doloroso. E é. Mas garanto-te uma coisa. É o que traz os grandes benefícios. Quando tu superas uma dificuldade grande, consegues também um resultado grande e começas a ganhar 10, 20, 30 vezes mais do que alguma vez tinhas ganho. Para ti, no caso de, por exemplo, perder peso, começa a ser muito fácil manteres o peso que tu queres ou perder o peso que tu muito bem entenderes, porque entras num padrão de sucesso. Percebeste a dinâmica? Os altos e os baixos deixam de ter significado emocional para ti. Tu já sabes que fazem parte do processo e já sabes que é o jogo que tu tens que jogar. Portanto, já não te vão atrapalhar. Quando tens um baixo, uma quebra, não te vai fazer desistir de nada. Porquê? Porque tu já sabes que tens é que resolver. Tens que resolver aquilo e passar à frente. Okay? Se for para desistir, que desistas o mais rápido possível daquilo que tu quiseres. Okay? Investe pouco ou nada. Mas há pessoas que têm tanto medo de investir tempo, talento e dinheiro nas coisas que acabam por não conseguir fazer nada. Às vezes nem sequer os primeiros resultados têm. Okay? Porque começam a fase da resistência e começam logo a querer ir embora. Não é? Então estas são as fases do sucesso. Quando tu depois de passar o vale profundo, depois de teres tido resultados, deixaste de ter e agora estás a sair de novo, eu gosto de chamar isto o renascer da fênix. Para mim a fênix é um animal mitológico muito significativo. Okay? A fênix é o símbolo deste processo. Quando as coisas parecem que já não acontecem nada, então tu consegues perceber a tua visão, reestruturar a tua vida e perceber o que é que aconteceu, encher o peito de dar, resolver o que tem que ser resolvido e passar ao próximo patamar. Okay? E a passagem deste vale, este renascimento desta fênix, é que vai fazer com que tu ganhes tudo o que tu queiras na tua vida, e a todos os níveis, de saúde, relacionamentos, dinheiro, seja o que for, okay? Negócio, seja o que for, influência, o que for. Okay? Porque passaste a um outro patamar, passaste a outro estado. Okay? É muito significativa a história de Cristo, por exemplo, de morrer e nascer de novo. Okay? Nascer de novo não, ressuscitar. Não é? Este conceito está presente em quase todo o lado. Não sei se vocês viram o Matrix, o filme Matrix, né? O Neo, no final do filme ele morre, okay? É atingido com os tiros e morre. Okay? E foi essa morte que o levou depois a ele renascer com os superpoderes que ele tinha depois e que o levou à vitória. Né? Então este processo é um processo muito interessante de se viver e é vital que todos nós saibamos em que ponto do processo é que nós estamos, para podermos desligar-nos emocionalmente dele e poder perceber, ok, eu estou a viver esta situação assim, eu estou neste ponto, o que vem a seguir é isto. E fica muito fácil para nós lidarmos com as dificuldades se nós soubermos o que é que está a acontecer. Se nós tivermos uma doença, sabemos o que é e como é que se resolve, então já não nos preocupa. Se nós não sabermos o que é, nem como é que se resolve, pode nos preocupar muito. Né? Que é igual, nós estamos a viver um processo.
E é importante percebermos como é que o processo do sucesso funciona. E é assim, é assim. Tem mais um detalhe importante, muito importante, que é antes de dares um salto significativo em qualidade, antes de passares ao próximo nível, vem sempre um momento de crise. Este momento fundo, estás a ver? Vem sempre. Portanto, e acontecem as coisas mais estranhas, avariam os eletrodomésticos, tem-se um acidente no carro, coisas que parece que não têm nada a ver com isto, tudo tem a ver. Nós estamos a viver um processo de teste, é um teste, para ver se nós merecemos realmente as coisas boas que aí vêm a seguir. E para mim, na minha experiência pessoal e daquilo que eu tenho visto, as pessoas que trabalham mais próximas de mim, como já reparaste, eu identifico muito facilmente estes processos em todas as pessoas que estão à minha volta, porque eu vivi-os todos e consigo ajudar, né? E consigo perceber e dar dicas e indicações e inspirar a pessoa a ultrapassar as coisas, porque eu sei, eu vivi isso, né? Muito disso eu ponho no meu blog, no blog do ruigabriel.com. Outras coisas junto das pessoas que trabalham comigo ou que estão na minha lista. Em ruigabriel.com podes subscrever a minha lista. E eu gosto de partilhar estas coisas. E sempre que posso ser útil, claro, eu estou aqui para isso. Mas o importante não é fazer o que eu digo para fazer, é que tens de ter consciência que qual é o lugar do processo que estás a viver e que tens que descobrir o teu próprio caminho. Okay? Esta é a única coisa que é preciso fazer. Okay? Coisas que ninguém pode fazer por ti. Okay? Apesar de todos nós, e eu especialmente tenho um interesse incrível em ajudar-te, e é por isso que eu estou aqui. Okay? Então, resumindo, hoje falámos sobre as fases do sucesso e porque é que é importante saber quais são as fases em que cada um de nós está a viver, como lidar com elas e perceber que em todas as fases... Anda aqui uma mosca complicada. E perceber que em todas as fases do processo existem saídas fáceis. Okay? E a maioria das pessoas opta pela saída fácil. Isso explica por que razão somente poucas pessoas têm sucesso grande. Porque é que uma porcentagem pequena de pessoas chega a ter um sucesso grande, a ganhar milhões de dólares, a ter uma vida muito realizada, ter uma vida espiritual intensa e realizada, ou uma vida afetiva, no que for. Okay? Muito poucas pessoas têm um sucesso muito grande, seja no que for. Porquê? Porque a maior parte das pessoas, quando chega à dificuldade, encontra uma saída, bumba, vai para a saída. E eu estou a dizer isto que é para tu não fazeres isso, ok? Não importa a dificuldade, importa é teres os recursos à tua volta, inspirar-te junto às pessoas com as quais tu te queres conectar-te com elas e fazer esse caminho juntos, ok? É um caminho que é feito juntos, mas não é as cavalitas uns dos outros, cada um tem que fazer o seu, certo? Ok, pessoal, vemo-nos amanhã no nosso periscópio aqui do Ninho das Águias. Um grande abraço, fiquem bem, obrigado por tantos coraçõezinhos que me deram, eu gosto muito de os ver porque significa que estão a apreciar aquilo que eu estou a dizer. Eu adoro isso, obviamente, não é? Muito obrigado a todos e vemo-nos amanhã, ok? Tchau, tchau, fiquem bem.